E aí, minhas águias, como é que vocês estão? Uma ótima noite a todos. Grande alegria a gente estar junto mais uma vez. Vocês estão bem, gente? Tudo certo? Tudo na paz? A galera tá chegando aqui. Pessoal, eu não me canso de dizer, né, o quanto eu gosto desses momentos e o quanto eles nos fazem crescer. Momento de mentoria, momento de crescimento, momento onde a gente se reúne aqui com esse ecossistema para aprender, para compartilhar, para tirar dúvidas e para aperfeiçoar aquilo que vocês estão aprendendo nas formações que estão fazendo e também para atualizar algumas coisas importantes. Hoje, nosso tema aqui, pelo que eu vi, a galera gostou, um tema que trouxe bastante interesse, nós já temos aqui um número legal de participantes. Nós vamos falar sobre como você estruturar uma sessão de forma infalível. A gente sabe que tem muita gente, principalmente quando está iniciando aí, que dá aquela balançada na perna na hora de falar sobre o que é coaching, de falar sobre o que é inteligência emocional, de convocar ou convidar, ou até mesmo vender uma sessão ou um programa, um processo, e principalmente quando vai fazer a sessão, a primeira sessão, ou até mesmo depois que já fez a primeira sessão, né, quando vem a segunda, fica pensando, meu Deus, o que que eu faço, como eu faço. Então, hoje, nossa mentoria aqui vai ser para ajudar vocês a estruturarem de forma descomplicada uma sessão, de forma segura, e que vocês possam tornar essa sessão uma sessão de alto impacto, que traga resultado para o coach, para o mentorado de vocês, e que vocês consigam ter segurança do começo ao fim para realizar essa sessão, esse atendimento. Beleza? Vamos juntos? O que a gente faz aqui? Eu sempre peço a vocês que vão preparando as dúvidas, as perguntas de vocês, que ao final, ou no momento final, né, na última parte aí, eu vou estar respondendo. Então, anotem as perguntas. Eu sei que muitas perguntas podem ser sobre o tema que nós vamos tratar aqui hoje, e algumas também podem ser livres, tá bom? Sobre a formação que você está fazendo, o momento em que você está vivendo da sua formação. Nós temos aqui águias que já estão voando, nós temos águias que estão começando a voar, algumas já estão voando há mais tempo, temos águias que estão se preparando para fazer os primeiros voos, e temos algumas que estão no galinheiro, naturalmente, né, com medo, E eu falo abertamente porque aqui é um lugar para isso, exatamente. Então, assim, hoje a ideia é trazer mais segurança, mais tranquilidade para vocês e descomplicar as sessões de vocês. Tanto para quem é coach, quanto para quem é mentor, essa aula hoje vai encaixar aqui muito bem para vocês que querem atuar com atendimentos individuais. Vale reforçar aqui também que este mercado nunca esteve tão aquecido como está nesse momento. Nós já vimos o coaching, já vimos a inteligência emocional ganharem muito espaço, mas como neste momento, eu posso garantir a vocês que não vi. Então, estamos vivendo talvez um dos melhores momentos até aqui, tanto para a galera do coaching, quanto para a galera da mentoria e inteligência emocional. Para o coaching executivo, para o coaching de negócios, para liderança, para coaching de equipes, enfim, tanto no corporativo, no ramo empresarial, para a vida profissional, como também para a vida pessoal. Então, as sessões cada dia mais ganhando espaço aí para a galera. Vocês percebem que as pessoas estão precisando cada vez mais de um acompanhamento, de um apoio estratégico para conseguir melhorar suas vidas pessoais, né, profissionais, enfim. Vocês percebem isso também, gente? Comenta aí nos comentários se vocês também percebem esse movimento aqui mais do que nunca. Nós estamos vivendo um momento onde cada vez mais as pessoas estão buscando apoio estratégico, apoio para gerar mudanças, para gerar transformações, para atingir resultados, para construir coisas incríveis, né, para mudarem suas vidas, para melhorarem aspectos da sua vida pessoal, profissional.
E o ambiente de sessão é o ambiente mais favorável para fazer isso. Então, quando as empresas contratam um profissional de desenvolvimento humano, ela contrata justamente para que profissionais possam ser desenvolvidos em suas competências, não somente técnicas, né, mas, sobretudo, as competências comportamentais, adaptativas, emocionais. Então, a gente está diante desse grande momento de oportunidades. E por medo de errar, por medo de não dar certo, por medo de não saber, por insegurança, muitas pessoas não estão abraçando as oportunidades. E a gente acompanha por aqui, porque uma vez por mês, o que a gente faz aqui? A gente lança um momento, um desafio aqui para a galera buscar atender e também ser atendido em forma de treinamento. Então, na última sessão, a gente falou sobre estrutura de diálogo em coaching, ou em inteligência emocional. Estrutura de diálogo em sessão, em processo. Né? Quem não esteve nesta mentoria, ela ficou gravada e depois pode me pedir no QV que eu envio para vocês o link. Tá? Então, a nossa última mentoria foi como ter estrutura de diálogo em sessão e também em processo, tanto de mentoria quanto de coaching. E hoje a gente vai falar, então, um pouco mais, de forma aprofundada, avançando um pouco nesse tema, sobre a estrutura de sessão, de como você construir uma sessão infalível. Tamo junto, galera? Então prepare aí suas perguntas para o final, a gente vai estar abrindo essa possibilidade. E não somente sobre o tema, podem perguntar sobre qualquer coisa, tá bom? Então a ideia aqui hoje é trazer uma visão e uma clareza sobre como você conduzir sessões de mentoria e sessões de coaching com clareza, propósito, resultados, evitando os erros mais comuns por falta de estrutura e gestão de tempo. Isso é bem mais comum do que a gente imagina. Talvez, eu vou falar aqui os principais erros, mas talvez vamos lá, os mais grotescos, seja justamente a gente não se preparar e não ter estrutura e gestão do tempo para conduzir uma sessão. Beleza? Então nós vamos hoje resolver esse problema aqui de forma estratégica. Você vai entender por que tantos profissionais do desenvolvimento humano, de mentoria, travam, ou então perdem, até mesmo perdem aí os seus clientes, e é por falta de estrutura. Sessão sem estrutura, pessoal, vira bate-papo. E ninguém te paga para você vender conversa, tá? Lembra disso. As pessoas não estão te pagando para comprar conversa sua, elas estão te pagando para evoluir, elas estão te pagando para crescer, para se desenvolver. Então, uma sessão de coaching, uma sessão de mentoria jamais podem virar um bate-papo, uma conversa aleatória, uma conversa entre amigos, que isso aí vai afundar o processo de mentoria ou o processo de coaching. Então, lembra o seguinte, anota para você, sessão com estrutura gera transformação. Ponto. O que gera transformação mesmo é sessão com estrutura. E aí, na última aula, só para relembrar, na última mentoria, né, nós trouxemos aqui as principais competências de um coach e de um mentor. Vocês vão lembrar, quem estava comigo vai lembrar quais são as principais competências de um coach e de um mentor. Né? Primeiro, escuta atenta. Escuta atenta. Segunda, escuta estruturada. E terceira, confiança e empatia, né? Rapport, confiança e empatia. Essas são as principais competências de um coach e de um mentor. Tá? Se você quer saber mais, não esteve na nossa última mentoria, depois me pede que eu vou te enviar o link onde a gente fala com mais profundidade sobre isso. E eu tenho certeza, aqui tem, como eu disse, tem águia aqui que já está voando alto, tem águia que está começando a voar, tem águia que está pensando, né, em dar o seu primeiro voo aí, e tem algumas que estão no galinheiro por conta do medo e está tudo bem. Agora, quem já está voando, quem já fez seus primeiros voos, vai concordar comigo que, às vezes, o cliente fala demais, muda de assunto com muita frequência,
traz assuntos aleatórios, lembra de casos, né, ou causos de antigamente, e traz histórias intermináveis para dentro da sessão, e você como coach, você como mentor, lembra o seguinte, quem está no comando desse negócio é você. Você tem que ouvir o teu coach, o teu cliente, o teu mentorado? Sim, mas você tem que ouvir com estrutura e com condução lógica e emocional, porque senão ele vai passar a sessão inteira contando histórias, falando, emendando uma história na outra, e você vai perder o fio da meada, e quando você viu, passou 1 hora e você não fez pergunta nenhuma, você não trabalhou os objetivos, você não trabalhou as opções, você não trabalhou os recursos, você não trabalhou o que tem que ser mudado, o que tem que ser trabalhado, enfim, passou a sessão, quando você viu, você está com 1 hora e meia de sessão e não se construiu nada, só conversa. Tá bom? Então, assim, e aí quem sai mal da sessão é você. Você sai mal da sessão, você sai assim, puxa vida, só o cara falou, o que eu acrescentei aí, o que a gente construiu em 1 hora e meia ou 2 de sessão, fica uma sensação muito ruim. Então, anota aí, os principais erros de um coach ou de um mentor sem estrutura. Vou trazer para ti agora. Os principais erros de um coach ou de um mentor que não sabe estruturar uma sessão. O primeiro, conversa desorganizada, sem começo, meio e fim. Né? É uma conversa emendando na outra, é um pedaço de uma história aqui, um pedaço de uma história ali, um pedaço da história do meu coach, do meu mentorado, com um pedaço de história minha, é eu tentando dar palpite, contando história e tentando encaixar uma coisa. Ou seja, conversa desorganizada, sem estrutura, sem início, meio e fim. Esse é um dos principais erros que se comete em um período de sessão, que é um período importantíssimo, valiosíssimo, e muitos coaches e mentores cometem esse erro. Segundo erro, que eu já falei um pouco e vou repetir como para enfatizar. Só o cliente fala. Só o cliente fala. O coach, ou melhor, o coach e o mentor não conseguem conduzir a sessão. Só o cliente fala. E acontece, viu, gente? Vou falar para vocês. Acontece. Principalmente quando você não faz aqueles acordos de primeira sessão no processo. Aqueles acordos que em algum momento você diz assim, olha, eu quero deixar claro para você que você não vai poder falar deliberadamente na sessão tudo o que você quiser. Nós temos uma estrutura para conduzir a tua sessão, para que nós tenhamos resultados. Tudo bem, na primeira sessão isso tem que ficar claro. E muitas vezes não fica claro. E sem contar que a galera que é mais estável, mais influente, né? Agora estou falando de perfis do DISC, quem é mais influente, quem é mais estável, acaba cometendo um sério erro de pensar assim, ele pagou pela sessão, eu tenho que acolher. Ele pagou pela sessão, eu tenho que deixar ele falar. Ele vai sair daqui bem, porque ele está falando, ele até chorou. Cara, tem gente que acha que sessão boa é a sessão que o coach ou o mentorado chora. Não. Sessão boa é sessão com estrutura, com começo, meio e fim, com estrutura onde você, coach, você, mentor, está no controle, está na condução. Tá bom? Outro erro gravíssimo que muitos profissionais de coaching e de inteligência emocional cometem: se tornar terapeuta ou conselheiro do seu cliente. Se isso aqui acontecer, o processo afunda, acaba. Porque uma vez que você entrou nesse papel aqui, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar para você. Uma vez que você entrou no papel de conselheiro ou de terapeuta do teu coach ou do teu mentorado, você vai passar um trabalho tão grande para sair desse papel, mas tão grande, que eu sou bem, assim, me arrisco a dizer que é quase irreversível isso. Então, isso também tem que ficar claro
já no começo, olha, eu não sou terapeuta. Se você está vendendo coaching, você tem que entregar coaching. Agora, se você aqui, talvez nós temos vários terapeutas aqui, se você é terapeuta e está vendendo terapia, tudo bem. Vai, cai para cima com terapia, não tem problema. Aí você tá vendendo terapia. Agora, se você está vendendo mentoria ou coaching, por favor, toma cuidado para você não cair nesse buraco enorme onde você se torna conselheiro ou terapeuta do teu cliente, tá? Outro erro grave que a galera encontra, inclusive nas sessões de pro bono, aqui nas sessões de boas práticas que acontecem entre vocês aqui. O coach começa a contar seus próprios casos e histórias. E aí você está praticando, você é o coach ou o mentorado, e o teu mentor começa a contar a vida dele, e de repente passou 1 hora do tempo precioso de vocês, o cara contando a história da vida dele. Não, aí não é sessão, aí não é treinamento. Então faça um bate-papo aleatório em um outro momento. Mas se for para você fazer sessão, faça sessão. E se você for o coach ou o mentor, quem vai mais falar durante a sessão é o teu cliente. Né? Então toma cuidado, porque muitos profissionais, muitos coaches, muitos mentores acabam cometendo esse erro grave de começar a contar seus próprios casos, suas próprias histórias. Agora eu vou inspirar o meu cliente contando um caso que eu superei. Não, 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 não. Por favor. Primeiro, aprenda a fazer o básico bem feito. Depois, em um outro momento, se você achar que encaixa uma história de superação tua, né, tudo bem, aí você vai entender. Mas nesse momento, onde você está no laboratório, onde você está aprendendo a aplicar coaching ou inteligência emocional, faça o que tem que ser feito. Porque senão vira um vício. Vira um vício. E o pior, é uma rota de fuga para tirar você do compromisso e da pressão de entregar uma sessão bem estruturada. Faz sentido isso, gente? Contar histórias da tua vida, muitas vezes é uma rota de fuga para te tirar do compromisso, da pressão de entregar uma sessão bem feita. E normalmente isso acontece quando não preparamos bem o momento, a sessão, quando não estamos bem preparados. Tá? Então, assim, o outro problema é quando a sessão vira bate-papo. Vira uma conversa aleatória, um bate-papo, vira uma amizade. Cara, lascou com o processo, tá? Outro risco que a galera corre, que é um erro comum, é o cliente muda o foco o tempo todo e você, como coach, entra. Cada assunto novo que ele traz na sessão, você se apropria e daqui a pouco você está fazendo PPS sobre um novo assunto, ele entra no outro assunto, você está fazendo perguntas sobre outro assunto. Não, eu estou seguindo o método aqui, ó. O negócio é fazer perguntas, o negócio é usar ferramenta, é usar... Não, cara. Lembra o seguinte, quando o cliente sai do foco, você como mentor ou como coach, você deve trazê-lo de volta para o objetivo, para o foco, para aquilo que é o objetivo da sessão ou então do processo. Porque senão você não vai ter evolução com o teu cliente. Vai passar uma, vai passar duas, vai passar 3 sessões. Quando vê, você está lá no meio do processo, meu cliente não evolui. Claro, cara, você está toda hora pipocando num assunto novo com ele, no outro assunto. Então, isso vai dar problema. Mais um erro comum que muitos profissionais cometem. Não conseguem fazer gestão do tempo da sessão. Certo? Você vai aqui entender que você tem, para cada bloco da sessão, você tem que ter um time preparado. Então, você está vendo que está acabando aquele time, você preparou 10 minutos para a primeira fase da sessão. Passou os 10 minutos, o que você tem que fazer? Conduzir para a próxima fase. Porque, senão, uma fase vai ter meia hora. E quando você viu, você está com 1h30 e não avançou. Então, você tem que se tornar um especialista em fazer gestão do tempo e encaixar cada fase da sessão em um tempo previsto. E aí você tem esse discernimento de intervir e dizer, olha, para esse período aqui, para esse assunto, eu preparei 10 minutos, a gente tem que avançar. Vamos avançar? E a pessoa vai concordar com você e vai seguir em frente. Tá? E outro ponto, que é muito comum
e é um problema para a entrega de resultados. Falta de fechamento e ação clara no final. Falta de definição de plano de ação semanal. Não é com aperto de mão, com um abraço, ou com um sorriso, ou um feedback que você pede que termina a sessão. A sessão precisa terminar sempre com compromissos. Compromissos. Ou seja, no que é que você vai evoluir nesta semana. Quais são os passos importantes que você vai dar em direção aos teus objetivos. Precisa ter esse fechamento. Porque senão o cliente vai para casa e ele vai ficar a semana inteira sem fazer absolutamente nada, porque não se estabeleceu um objetivo final. Não se determinou um plano de ação. E aí ele fica sem o que fazer, né? Ele vai dizer que a tua sessão foi boa, foi muito legal, mas ele vai para casa e passa 7 dias até a próxima sessão, e o que ele fez? Nada. Por quê? Porque você, como coach, não ajudou ele, não conduziu ele a criar o PA, o seu plano de ação semanal, para realizar mudanças. Ok? Então isso aqui é muito importante. Tem que ter PA em toda a sessão. Ah, mas na inteligência emocional também? Claro, claro. No coaching, nem se fala. No coaching nem se fala. Coaching tem que ter plano de ação. Isso é básico. Agora, na IE também. Teu coach ele tem que sair de uma sessão comprometido em realizar mudanças para a próxima semana. Então, esses são os erros mais comuns que a galera comete, que eu quero trazer para você, justamente para você não correr esse risco. Tamo junto? Então, toda vez que você sai aí de uma sessão e talvez fica pensando assim, não sei se eu consegui fazer a diferença aí hoje e tal. Sempre que você está com aquela pulguinha atrás da orelha, pode examinar a estrutura da tua sessão que você conduziu. Certamente, você, em algum ponto desses aí, você não foi tão forte, né, ou tão consistente. Deve ter faltado um pouquinho de estrutura. E é o que acontece muito, e por isso que a gente está aqui. Então, eu estruturei, assim, em 7 fases, e vou mandar isso para vocês depois, fiquem em paz. Estruturei aqui de forma clara, objetiva, em 7 fases a sua sessão. Pô, mas 7 fases em uma sessão não é muito? Não, você vai ver que não. A primeira fase, vocês já devem saber, né, deduzir qual é, a não ser a galera que está chegando hoje, chegou nos últimos dias. A primeira fase sempre é, anota aí para você, estado atual. É como se a gente estivesse iniciando uma conversa com qualquer pessoa. O que a gente pergunta primeiro? Como é que você está? Né? É você entender como chega o teu cliente, o teu coach, o teu mentorado, na sessão. Então, o objetivo aqui é saber como o cliente está emocionalmente, como ele está em relação aos seus objetivos. E as ferramentas principais aqui são o quê? Perguntas abertas, escuta ativa, rapport, né, que é o básico, é o momento de conexão. É o momento de fazer com que ele se sinta importante, que ele seja ouvido, e de forma estruturada a gente vai entender como ele está naquele dia em relação à nossa última sessão, à nossa última conversa. E aqui eu estou falando como se ele já estivesse no processo, justamente para provocar vocês a entenderem que independente se for primeira sessão, ou quinta, ou terceira, ou sétima, sempre nós começamos uma sessão entendendo o estado atual do nosso cliente. Sempre, sempre. Porque em uma semana pode acontecer muita coisa, sim ou não? Em uma semana ele pode ter tido muitos problemas, ele pode ter tido muitos avanços em uma semana. Assim como também ele pode ter tido muitos entraves em uma semana. Então sempre a nossa sessão começa fazendo um diagnóstico de estado atual. Né? Mesmo que os objetivos já estejam traçados, mesmo que a gente já tenha conhecido a história, mesmo que a gente já entendeu quais são as questões a serem tratadas e trabalhadas no processo, sempre começa com estado atual. Certo? Então, é perguntas do tipo, né, como você está chegando aqui hoje? Conta para mim. Ou então, como você se sente em relação à nossa última sessão? Sabe? São perguntas sobre sentimentos, sobre resultados, sobre questões do PA, por exemplo. Quais os ganhos da semana que você teve com o seu plano de ação até aqui?
Então, isso é muito importante, porque são elementos que vão ser utilizados nas próximas fases. E aqui, gente, anota aí para você, a primeira fase de uma sessão é de 1h30, né? Imaginamos que uma sessão normal de coaching e até mesmo de inteligência emocional, nós vamos ter 1h30 de sessão, né? Então, para essa primeira fase, nós vamos utilizar quanto tempo? 10 minutos, no máximo. No máximo 10 minutos, certo? E não é 25 minutos. Eu falo isso porque eu já fiz isso. Lá atrás eu fazia o diagnóstico de estado atual virar uma eternidade em cada sessão. Parecia que aquilo não ia ter fim, e era eu que estava conduzindo dessa forma, não era o meu coach ou meu mentorado. Então essa é a ideia, tá? Primeira fase, então, diagnóstico estadual. Segunda fase, a gente vai olhar para os objetivos. Objetivos que já talvez estão traçados desde a nossa primeira sessão, ou segunda sessão, objetivos que possam ser traçados em um início de um processo de coaching ou de uma mentoria. Mas independente da sessão, a gente está sempre revalidando, revisando, atualizando, reforçando os objetivos do nosso cliente. Então é clarear, atualizar os objetivos, as metas que ele tem definido, que ele já tem definidas, né? E a partir disso a gente vai ver se está tudo ok, né? O que ele já conquistou, o que ele ainda não conquistou, o que está em médio e longo prazo. Então a gente faz aquela avaliação dos objetivos. E aí aqui são perguntas também, do tipo, o que você gostaria de conquistar? Pode ser uma meta, um objetivo para a sessão. O que você gostaria de conquistar até o final dessa sessão hoje? Olha que pergunta interessante. O que você gostaria de obter ou conquistar até o final da sessão de hoje? Né? Às vezes ele tem uma resposta interessante para trazer para a gente. E também como ele se sente em relação aos objetivos já traçados no processo. Se for terceira, quarta, quinta sessão, enfim. Então é um momento de avaliar, checar os objetivos do nosso cliente. E quanto tempo a gente utiliza em numa fase de objetivos? Não mais do que 10 minutos também. Né? Então, a gente pode pegar o mas dele, pode pegar alguma ferramenta que a gente aplicou na sessão anterior, avaliar como foi os objetivos que ele traçou. Aqui é o momento da gente revalidar isso, tá? Então essa é a segunda fase, não mais do que 10 minutos. Numa terceira fase da sessão, nós vamos falar de realidade, anota aí, realidade. É o que ele está enfrentando, nós vamos mapear aqui onde ele está evoluindo, o que está impedindo talvez a evolução dele, quais são os pontos comportamentais que talvez estejam enroscando o pé dele, atrapalhando a sua evolução. Pontos importantes, que são reais, que estão impactando a evolução, o caminho, ou até mesmo resultados, evoluções, enfim. Deixa eu abrir aqui. Estamos juntos aqui? Então aqui perguntas-chave, né, do tipo, o que você já tentou para superar isso? Quando surge um ponto impeditivo, uma crença limitante, uma questão que atrapalha o processo dele, um vício emocional, um comportamento sabotador. Então a gente começa aqui a entender aquilo que é matéria do processo da mentoria como tal. Né? Então você pergunta, vamos lá, o que você já tentou para vencer esse problema? Né? O que funcionou já na sua vida nessa questão e o que não funcionou. Aqui a gente pode usar uma ferramenta bem colocada, né? Fazer uma reprogramação bem feita. Aqui é o momento da gente trabalhar a realidade do nosso coaching. E essa realidade ela tem que aparecer, porque senão o processo de coaching ele vira uma coisa muito virtual, artificial, muito voltada para o futuro. Né? A mentoria também pode ser que se torne uma coisa muito pautada em aquilo que vamos tentar conseguir, mas, gente, o elemento realidade, ele precisa estar escancarado no processo. E por isso, quando a gente fala na terceira fase, que é a fase de realidade,
nós dedicamos aí uma média de 20 minutos para trabalhar. Então, nessa terceira fase, que é a fase onde nós trabalhamos os pontos mais delicados do processo e da sessão, nós temos que usar um pouquinho mais de tempo, porque é aqui que a realidade e a verdade surgem. E não podemos trabalhar com isso de forma superficial, temos que aprofundar. Então, 20, 25 minutos é um tempo legal para se trabalhar isso, e lembrando sempre o seguinte, mantenha o foco no objetivo da sessão, porque senão surgem muitas coisas. Quando a gente começa a falar de realidade, para você juntar um caminhão de questões da realidade do teu cliente, é muito rápido. Então, a realidade que a gente tem que trabalhar é focada no objetivo da sessão. Né? E, claro, no objetivo do processo também. Estamos juntos até aqui? Então, só para recapitular, primeira fase, estado atual, segunda fase, objetivos, terceira fase, realidade. É aquilo que está acontecendo, é aquilo que é impeditivo, é comportamento, é mentalidade, é crença, é trauma, enfim, coisas que são impeditivas, e também os avanços, as características positivas. Aqui é o lugar para usar tudo isso. E usar uma boa ferramenta, fazer um diagnóstico de alguma questão comportamental. Aqui é o lugar de fazer um DISC bem feito. Enfim, é um momento de você aplicar aquilo que você já tem como estrutura do processo. Certo? 20, 25 minutos. Quarta fase. Vamos lá. Anota aí. Quarta fase. É a fase de encontrarmos opções. Aqui é foco na solução. Aqui é foco em opções, em possibilidades. Aqui é a criatividade, a criação de caminhos, é a apropriação de recursos para se construir soluções, para se transpor obstáculos. Aqui é foco no objetivo, mas também na solução das realidades que nós acabamos de ver. Então, aqui o objetivo é criar possibilidades onde elas não existem. Aonde existe bloqueio, há uma necessidade de criar caminhos. E aqui é um momento mágico, é um momento da sessão onde nós criamos esperança, criamos visibilidade de forma estruturada para o nosso cliente. Então, aqui são perguntas poderosas, é o momento de orientar para a solução, e aqui ferramentas também são muito bem-vindas. Uma pergunta que pode ajudar muito nesse momento é: quais caminhos você enxerga hoje para resolver esse problema, para transpor esse obstáculo? Né? São perguntas assim, orientadas para a construção de uma saída, de uma porta, de uma ponte. Né? Então, e aqui a gente tem que ter muito cuidado, viu, pessoal? Preste atenção e coloque uma observação aqui. Ajudar sem entregar soluções. Porque nós aqui, eu vou te dizer, chega a dar uma coceirinha, assim, da gente pegar e dizer, vai por aqui, faz isso. Né? Ou então a gente entra no modo pergunta sugestiva, aquela pergunta que a gente faz esperando que o coach ou o mentorado responda o que a gente quer que ele responda. Toma cuidado com isso. Aqui é o momento de ajudar sem sugerir. É o momento de apoiar sem entregar a solução pronta. Certo? E aí a gente faz perguntas do tipo, e se existisse uma solução? Ou então, vamos lá, a gente abre mais. Se existissem duas soluções para esse problema que você ainda não tentou? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Estou trazendo duas possibilidades aqui para ele pensar, para ele criar na mente dele, encontrar na mente dele o caminho para sair. Então, aqui nessa quarta fase, é a fase de opções, de foco na solução, de se construir reflexões poderosíssimas que vão levá-lo a transpor seus piores obstáculos, a mudar a sua forma de pensar, suas crenças, enfim. Ok? Quanto tempo a gente utiliza nisso aqui? Entre 15 e 20 minutos. Anota aí, quarta fase, entre 15 e 20 minutos, não mais do que isso. Tá? E aí a gente vai caminhando para o final da sessão. O final da sessão, aqui na quinta fase, anota aí, quinta fase,
a gente já está trazendo aquela ideia já está criando aquela ideia do que fazer. O que fazer. Porque toda a sessão precisa levar à ação. Lembra disso. Toda a sessão, seja ela de coaching ou de mentoria, ela precisa trazer uma clareza sobre o que fazer. E esse aqui, na quinta fase, é o momento ápice para você levar o teu coaching, o teu mentorado, a enxergar, a sentir, a perceber, a estruturar o que fazer. Certo? Então aqui é o momento que ele vai escolher a melhor ação dentre várias ações. Pode ser que surjam aqui inúmeras ideias de o que fazer. E aqui o objetivo é você, de forma estruturada, com perguntas, né, com reflexões junto com ele, levá-lo a encontrar quais são as melhores opções para que ele fazer. Né? E aí uma pergunta que eu gosto muito é, de tudo que nós falamos aqui, o que você sente que precisa ser feito primeiro? Olha que interessante. Eu estou fazendo ele olhar para tudo que a gente pensou, para todas as ideias que ele trouxe, qual você sente que é a principal, a prioritária aqui. E aí já começamos a formar um plano de ação aí. Né? Ele já começa a despontar aí na frente, um plano de ação. Então a quinta fase, lembra disso, é o que fazer. Em algum momento isso precisa ficar claro na sessão. Toda a sessão precisa levar à ação. E na quinta fase é o momento de o nosso coach, o nosso mentorado, entender o que ele precisa fazer após sair dali. Tamo junto? Vai anotando as dúvidas que já já eu vou abrir para vocês, tá? Aí nós entramos na sexta fase. E o que é a sexta fase da sessão? Nós vamos revisar tudo que nós trabalhamos na sessão até ali. É isso que a gente vai fazer. A gente vai rapidamente lembrar do estado atual, o que falamos, né, o que ele trouxe no estado atual. Vamos relembrar os objetivos, vamos passar cada uma das fases, as realidades da sessão, o que apareceu, as opções que foram construídas, o que ele quer fazer. É o momento de fazer uma revisão geral, do início até aquele momento, para deixar claro tudo isso e sintetizar, né, todo o nosso trabalho da sessão até ali. Então, é garantir que tudo o que foi trabalhado na sessão está compreendido por ele. Ok? Então, é simplesmente isso. Tem que ter um momento onde a gente revisa tudo, para não ficar dúvidas. E para reforçar a memória dele, para que ele saia dali com consciência e clareza do que foi trabalhado na sessão. Tá bom? Quanto tempo a gente usa na revisão? Entre 7 e 10 minutos. Não mais do que isso. 7 e 10 minutos. Beleza? E aí, por fim, a nossa sétima fase da sessão, né, para concluir com perfeição aqui, é o plano de ação. Toda sessão de mentoria ou de coaching precisa ter um plano de ação. Nós precisamos, de alguma forma, tornar prático, sabe, com data para execução, com clareza o que precisa ser feito, como será feito. O PA é o 5W2H, né? O que, quem, como, quando, quanto, enfim, isso precisa ficar claro na cabeça do nosso cliente, né? O que ele vai fazer, como ele vai fazer, quando ele vai fazer, porque senão, gente, ele vai sair da sessão e não vai fazer nada. Ele até vai saber tudo o que foi falado na sessão, ele vai entender tudo, mas ele não vai conseguir se comprometer em colocar em prática o que foi trabalhado ali. Então, muitos profissionais cometem um erro aqui. Não, o cara entendeu, ele já sabe o que ele tem que fazer. Não, não. Ajuda ele a fazer um PA. Todo PA só pode ser executado se for transformado em uma agenda. Às vezes o cara tem um 5W2H perfeito, perfeito. Mas se ele não jogar aquilo numa agenda para ser realizado na linha do tempo semanal, diário dele, ele não vai fazer. Não vai. Então lembra o seguinte, todos nós precisamos de alguma forma, durante a sessão, e é no final, estruturar com o nosso cliente
o PA, plano de ação semanal. Tem algumas tarefas que podem ser para 15 dias, para 30 dias, para 60 dias, mas o ideal é que, nesse PA, existam micrometas que possam ser realizadas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, até a próxima sessão. É isso que faz alguém ser treinado no processo. Beleza? Lembra disso. Um bom processo de coaching é aquele que, ou de inteligência emocional, é aquele que o teu cliente sai dali aprendendo a avançar no único dia que ele pode avançar. Que dia é esse? Hoje. Se ele não aprender a fazer isso, galera, ele vai rasgar dinheiro com você e você vai rasgar tempo, perder tempo em um processo com uma pessoa que não evolui. Então, essa fase, que é a 7ª fase, é a fase talvez mais importante que não pode falhar. É preciso tornar prático, com data, compromisso, nível de compromisso. E aqui um plano semanal, uma agenda, micrometas, follow-up. Então, enfim, tem muitas maneiras da gente, mas o que mais funciona é a agenda. É um PA bem feito numa ferramenta, trazido para uma agenda semanal. Na segunda eu vou fazer isso, na terça aquilo, na quarta aquilo, na quinta isso, na sexta isso, e semana que vem quando eu chegar aqui vai estar tudo pronto, porque eu vou me dedicar e vou fazer. Qual é o nível de comprometimento que você tem para fazer o que você determinou aqui? De 0 a 10. 9. Ok. Então vamos lá. Você vai tomar nota. Você pode perguntar para ele qual vai ser o seu primeiro passo para realizar isso aqui? Quando você exatamente fará tal tarefa? São perguntas que vão colocando o cara no compromisso e entendendo que em algum momento ele vai ter que organizar para fazer. Senão, ele não faz. Aí sempre tem alguém que diz assim, Dionísio, mas tem alguns perfis de comportamento que não gostam de trabalhar com agenda. Cara, não é só sobre perfil de comportamento. Né? É também uma questão de treinar. Né? Se você não coloca na agenda, você é um cara viciado a não ter compromissos com nada. Você vive no automático fazendo aquilo que é urgente, ou dá na telha, ou hoje eu faço isso, amanhã aquilo. Agora, agenda é uma coisa que todo mundo deve aprender a usar. Plano de ação, todo mundo que tem um objetivo tem que ter um plano para realizar. E isso é treinável. Né? Não é uma questão de perfil ou não, é treinável. Quanto tempo a gente leva para fazer um PA? 10 minutos. 10 minutos dá para fazer um PA top, bem organizado, bonitinho, né? Colocando isso numa agenda, estruturando com ele. Poxa, você vai fazer quando? Que dia que você vai fazer essa tarefa que você está colocando no teu PA? E eu quero te lembrar aqui, né, independente se você é mentor ou coach, ou vai se tornar mentor ou coach aqui com a gente, quem faz isso, quem faz o plano de ação não é o coach, não é o mentor que diz para o coach ou para o cliente, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Quem decide o que vai fazer, quem escolhe, quem constrói o seu PA, junto com você, é o cliente. É ele que determina o que ele vai fazer. Cuidado para não entrar nessa de querer dizer para o teu... Você pega um dominante, o cara joga no lixo a agenda. Ele que precisa criar. Né? Então, assim, veja, o influente, ele é uma pessoa que ele gosta de criar no tempo mais flexível, estável também, ele gosta de ter tempo para fazer algumas coisas que fazem sentido para ele, ou simplesmente não fazer nada. O alto C, ele adora isso. Para ele, se disser que se for às 3 da tarde, às 3 da tarde ele vai fazer na quarta-feira, ele vai fazer. O D, se for desafiador, ele funciona melhor com PA. Entende? Então a gente tem que entender isso. Mas quem determina o que vai fazer sempre é o nosso cliente, não somos nós. Ok? Quanto tempo? 10 minutos no máximo para a 7ª fase, que é plano de ação. Vamos lá. O tempo ideal de fala em uma sessão de 90 minutos. Muitos me perguntam isso, e eu acho que é interessante a gente deixar claro aqui. Não estou dizendo que vai ser assim, né? A gente não quer deixar rígido isso. Mas o ideal é que o nosso cliente tenha 70% de oportunidade de falar, desde que com estrutura. Então, 70% dos 90 minutos é do nosso cliente e 30% é nós, ou seja, é nosso. É uma média de 60 minutos para o nosso cliente falar e 30, 40 minutos,
máximo 40 minutos, nós vamos falar. Né? 35, 40 minutos. E a nossa fala é sempre orientando, conduzindo. Lembre-se, você é o líder da sessão. Tá? Eu acho que é importante deixar claro isso. Porque tem, às vezes, alguns mentores e coaches que fazem o inverso. Não é assim. Lembra que não é assim. Tá? Se você tiver numa consultoria, é outra história. Mas aqui nós estamos falando de coaching, de processo de coaching e processo de mentoria. Se você for consultor, talvez a regra seja inversa, tá? Mas em mentoria e coaching, esse é o ideal. Beleza? 70 para o nosso cliente, 30 para nós. Algumas dicas de ouro que são importantes. Muito importantes. Preparar a sessão com antecedência. Prepare a sessão com antecedência. Prepare o teu ambiente, a tua sessão com antecedência. Se for a primeira sessão, você já sabe disso, sempre bom preparar, ter um roteiro pré-sessão, tudo organizadinho. Se for uma sessão segunda, terceira, quarta, quinta, revise sempre com antecedência as informações da última sessão. Anote, tenha um registro de sessão do seu cliente e sempre prepare e revise. A coisa mais tenebrosa que tem é quando você, coach ou mentor, vai para uma sessão com o teu cliente e, de repente, você não lembra mais o que foi trabalhado na última sessão com ele. O sentimento pior de desconexão que você pode criar com o teu cliente é não ter revisado a última sessão, é não ter feito memória do que foi trabalhado no último encontro e em algum momento ele perceber que você fez uma pergunta que já tinha feito na outra sessão e não lembra mais. Aí você derruba totalmente a tua conexão. Talvez você já tenha vivido uma experiência assim. Alguém que foi num nutricionista, num psicólogo, numa terapia, alguém que foi, sei lá, e de repente a pessoa te faz a mesma pergunta que te fez no último encontro. Como é que você se sente? Só pensa, como é que você se sente quando alguém deletou uma história que você disse com tanta importância para esse profissional? Então lembra isso, prepara bem a tua sessão com antecedência, relembre tudo, anote o máximo que você puder na sessão com o teu cliente, para que você tenha o máximo de informações para relembrar na próxima sessão. E eu sempre faço aqui eu acho que eu já falei isso aqui, e lá na formação eu falo também. Eu uso prancheta até hoje, né? Quando eu estou em sessão, eu uso muito aqui, prancheta. Mas quando um coach ou um mentorado meu me conta uma história confidencial, uma história coisas que ele compartilhou, talvez não compartilhou com ninguém, está compartilhando comigo, eu procuro não anotar nesse momento. Por quê? Porque é um momento onde eu preciso estar conectado profundamente com ele, olhando para ele e sem fazer mais nada. Então, assim, anote, mas tenha essa sutileza, essa delicadeza ao anotar, para não ficar aquela coisa assim, teu cliente está falando e você está aqui, ó, o tempo todo anotando, como se você estivesse fazendo um diário. Toma cuidado, encontra um meio termo, uma delicadeza em fazer suas anotações, para não quebrar rapport, para não gerar um desconforto nele, e principalmente quando ele estiver contando algumas coisas muito confidenciais da vida dele para você. Ok? Outra coisa, coach, cuidado, mentor, cuidado, não perder a energia durante a sessão. Se tem uma coisa que é insuportável, é a gente estar ali e de repente o mentor abre um bocão assim enorme de bocejar, com sono na sessão. Isso aí afunda o rapport e também gera uma desconexão tremenda entre você e o teu cliente. Então se prepare para começar a tua sessão com energia e terminar com foco e energia. Lembra disso. Esse é o nosso papel. Começar com energia e terminar com energia. Beleza? Eu já falei, vou reforçar.
Não perca o papel de líder e condutor do processo e da sessão. Se o teu cliente está falando demais, trazendo muitas histórias aleatórias, interrompa. Interrompa ele e diga, olha, posso te falar uma coisa? A gente precisa manter o foco aqui, ó. Vem comigo nesse assunto. Vamos dar um vazão para esse assunto. Em outro momento a gente entra em outras questões. Eu sei que são importantes para você, mas eu entendo que isso aqui também é importante agora. Então, fique à vontade para fazer isso, com delicadeza, com gentileza. Ele não vai se importar. Até porque já foi um combinado no início, lembra? Deixe sempre claras as regras no início. Acompanhe o teu tempo com consistência. Então, em algum lugar, você tem que ter um relógio. Não recomendo que você use esse tipo de relógio, relógio de pulso. Porque senão você está assim, ó, o tempo todo. E também quebra rapport. Então, coloca um relógio em algum lugar, assim, onde você consiga acompanhar o horário. Se for sessão online, você consegue ver no computador, né, para você ter o controle do tempo. Porque senão o tempo vai te engolir. Né? Mas fica muito ruim você ficar assim o tempo todo, né? Então, evita isso. Procura ter um relógio num lugar discreto. Se for sessão presencial, coloca numa prateleirinha onde de vez em quando você consegue dar uma olhada. Faça isso, tá? Mais um detalhe, evite contar muitas experiências pessoais. Embora elas sejam importantes, e embora em algum momento isso possa encaixar com maestria, lembra de colocar foco no cliente, tá? Outro ponto, galera. Vocês sabem que eu sou cristão demais, amo Jesus Cristo, falo de Jesus nas minhas formações, tanto no online quanto presencial. Mas tome cuidado com isso, tá? Tome cuidado. Às vezes você está atendendo uma pessoa que talvez a crença dela é um pouco diferente da sua, e eu já tive experiências de alunos que são muito religiosos e que começaram a colocar muito Deus na sessão, e isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com uma crença religiosa demais, e de repente a pessoa começa a utilizar muito esse recurso e pode atrapalhar, tá? Estou dizendo que você não possa manifestar sua fé, não é isso. Né? Eu estou aqui com a minha pulseirinha do Legendários, eu estou sempre falando de Deus, né? As pessoas que me acompanham na rede social veem o quanto eu amo Cristo, né? E lá na formação eu canto músicas de Deus, mas primeiro eu preparo bem o ambiente para isso. Né? Primeiro eu me certifico se não tem alguém ali que seja de uma outra religião, ou que seja um ateu, um agnóstico, porque se eu começar a falar muito de religião ou de Deus, né? Religião eu não falo, pode ser que alguém possa se sentir excluído, né? E na sessão não é diferente. Então lembra o seguinte, você é cristão? Ok, mas cuidado para que a tua fé cristã não possa, de repente, invadir o espaço de alguém que não seja cristão. Né? Então toma cuidado com isso. E tá tudo bem se você em algum momento disser que é cristão, que você ama Cristo, que tá tudo bem, mas que isso não seja algo assim que pese no processo ou na sessão. Vocês entenderam? Beleza? Então, essas são as dicas aqui de ouro que eu quero trazer para vocês. E são 7 fases assim para estruturar a sessão de vocês. Parece que é muita coisa, mas essas 7 fases vêm para trazer um norte, né? São como plaquinhas de sinalização para que você possa avançar na tua sessão com maestria e ser infalível na tua sessão. Beleza? Eu vou mandar isso aqui para vocês, fiquem em paz, tá? Eu vou colocar isso num PDF bonitinho, vou enviar para vocês bonitinho. Mas agora vamos lá, vou abrir o microfone porque, gente, eu começo, o beijo vai 1 hora, 1 hora de fala aqui. Vamos lá. Está aberto, então, o nosso painel de perguntas e dúvidas. A primeira que levantou a mão foi a Mirella. Fala, Mirella, tudo bem, querida? Boa noite.
Ei, boa noite a todos, tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada pela oportunidade, e o senhor falou de duas coisas que eu gostaria de aproveitar para fazer duas perguntas. Eu tive a oportunidade de em uma sessão, atender, eu sou cristã também, sou católica, não falo sobre religião, mas quem ama ao Senhor, em algum momento acaba, às vezes, manifestando o seu amor, né? Mesmo sem levantar nenhuma bandeira ali. E eu percebi uma dificuldade, às vezes, numa pessoa que eu atendi, porque nós chegamos num ponto que ela atribuía a Deus a responsabilidade de enviar sinais para que ela pudesse seguir adiante. E diante dessa situação, eu tive dificuldade de trazer para ela a autorresponsabilidade, a questão do livre-arbítrio, porque eu vi uma situação ali que tinha a questão da fé. Uhum. E tive, assim, eu realmente fiquei me sentindo uma saia justa diante da situação. Então, eu queria saber, assim, que orientação, diante de situações como essa, eu deveria me posicionar. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, com relação ao quarto passo, além de PPS, existe uma outra ferramenta que a gente possa utilizar, porque já aconteceu também no atendimento de uma sessão, que a pessoa simplesmente não conseguia ver alternativas para poder seguir em frente. Eu falei assim, olha, eu cheguei num ponto aqui que eu não consigo ver nenhum caminho, eu sei tudo que eu fiz de errado e que não deu certo. Então, eu falei assim, então vamos relembrar o que você fez e que não deu certo. Vamos tentar, então, pensar em alternativas diferentes, mas ela não saía dali. Então, se tiver alguma, além das PPS, alguma ferramenta, eu gostaria de saber para poder também aplicar nas sessões. Perfeito. Bom, primeira questão. Quando às vezes a gente realmente encontra clientes com crenças limitantes muito religiosas, né? É bastante comum isso. E quando a gente encontra esse perfil, pessoas com essas crenças muito limitantes vinculadas à religiosidade, em algum momento a gente precisa criar segurança para fazer perguntas que possam levá-las a refletir. São perguntas provocativas, muitas vezes. Perguntas que podem mostrar os dois cenários. O cenário de Deus realizando e o cenário de Deus não realizando, por exemplo. Porque às vezes a pessoa é como uma aluna minha também que um dia veio falar sobre o concurso público, né? Ela disse assim, eu estou querendo fazer um concurso público, né, da área da educação e tal, e eu quero pedir para você algum direcionamento. E eu perguntei para ela assim, você já preparou a sua rota de estudos para esse concurso? E ela disse, não, ainda não. Eu disse, e quando é que você vai preparar a sua jornada de estudos para poder passar nesse concurso? Você já estudou o grau de dificuldade para você a respeito dessa prova que você vai fazer e tal? Comecei a fazer algumas perguntas assim. E nada ela tinha resposta, ou seja, nada ela tinha pronto ainda. E eu disse assim, e se você continuar dessa forma, sem estruturar tua jornada de estudos, sem se aprofundar no grau de dificuldade que você vai ter, sem avançar em um cronograma, em uma agenda de estudos, qual o resultado que você vai ter na prova? E ela disse, eu certamente não vou passar. Né? Só que, ao final, ela disse assim, mas se for da vontade de Deus, eu vou passar nesse concurso. Né? E aí passou o tempo e tal, e aí depois ela me mandou um áudio um dia, um áudio enorme, me dizendo assim, olha, eu não passei naquele concurso, e no final ela disse assim, mas eu creio que foi a vontade de Deus. E aí de novo eu perguntei, ok, o quanto você estudou para passar nesse concurso? Ela disse, não, eu não estudei. Ah, então foi a vontade de Deus que fez com que você... E ela disse, não, foi a minha falta de vontade de estudar. Né? Ou seja, bingo, o barato do processo de coaching, Mirella, é justamente isso. A gente fazer perguntas que são provocativas e que podem, claro, direcionar para a esperança, mas que também podem, às vezes, direcionar para a não realização.
E aí a gente construindo o território da autorresponsabilidade ao ponto de entregar e introduzir uma ferramenta de autorresponsabilidade com essa pessoa. Né? Então, isso é digamos que seja o território mais incrível para a pessoa quebrar essas crenças dentro do processo de coaching. Então, em algum momento, você vai sentindo a segurança de ir quebrando essas crenças com perguntas, com reflexões, e que são, às vezes, provocativas, né? Que podem levar a pessoa até a entender que você está testando a fé dela. Né? E aí entra, às vezes, aquela orientação de você dizer, olha, será que esse pensamento, essa forma de pensar não é o que está impedindo você de alcançar as coisas maiores que Deus tem para você? Ok? Então, veja bem, é isso. São perguntas que vão provocando, que vão levando à reflexão, uma ferramenta de autorresponsabilidade, e a pessoa vai compreendendo que o caminho é justamente esse. Né? Então, eu me lembro de um meme que rodou esses dias aí, que foi muito interessante, que era um meme de um pastor, né, que dizia assim, a prova de que Deus não está contigo é que a tua vida não está dando certo. Né? Então, assim, virou um meme, né? Mas, assim, é verdade. É verdade, muitas pessoas não estão percebendo, mas isso é uma grande verdade. A prova de que Deus não está contigo, ou que a tua fé está errada, ou que a tua teoria está errada, é que a tua vida não está dando certo, você está infeliz, você está... É claro que nós não vamos dizer isso, né? Mas eu lembrei desse meme agora, porque é justamente isso que acontece. Eu lembro de um fato de uma coach que ela, num momento muito turbulento da vida dela, ela não saía da igreja. E aí ela vinha para a sessão e tal, e minha vida tá isso, meu casamento tá virado, meus filhos são tudo desbocado, todo mundo espraguejando dentro de casa, e ela igreja, 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 igreja. Aí eu fiz uma pergunta que virou a chave para ela, eu disse assim, Deus não é um espírito de ordem? Olha a pergunta que eu fiz para ela. E ela disse, sim, Deus é um espírito de ordem. Eu disse, então, o que está acontecendo na sua vida? E aí ela virou a chave, ela disse assim, eu estou anestesiando os meus problemas de casa, que eu não quero enfrentar, indo para a igreja 2 vezes por dia. Bingo. Sabe? Uma pergunta virou a chave. E eu disse assim, qual seria a vontade de Deus para você hoje, então? Ir para minha casa, me reconciliar com meu marido, conversar com as minhas filhas, a gente se perdoar, tal, tal. Pronto. Então são coisas que a gente precisa construir aí dentro da sessão. Vai firme. Eu costumo brincar aqui, haja o que hajar, continue a perguntar. Né? Agora, vamos lá. A segunda pergunta que você falou, que agora me fugiu aqui. Era qual ferramenta, além do PPS, seria indicada na quarta etapa para quem não consegue desenvolver alternativas? Certo. Nós temos várias, né? Nós temos várias ferramentas que podem ser utilizadas. Como vocês sabem, ali a gente tem um conjunto de ferramentas que nos levam a concluir ou dar um direcionamento ainda melhor para todo o trabalho que a gente está fazendo na sessão. Mas, quando a gente fala de opções, as PPS sempre são as melhores ferramentas. Você pode ter uma ferramenta de perdas e ganhos que encaixa bem, né, porque a pessoa precisa, de alguma forma, conectar razão e emoção e compreender o que ela ganha e o que ela perde avançando sobre um obstáculo. Então, essa ferramenta encaixa bem. Uma análise SWOT, né, encaixa bem. Enfim, uma reprogramação emocional encaixa bem. Então, é uma questão da gente ir testando e percebendo o coach que a gente tem, o perfil que a gente tem ali, o mentorado que a gente tem, né, o perfil dele. Mas eu sempre gosto de reforçar que a melhor ferramenta é aquela que produz as melhores reflexões. E por isso as PPS sempre ganham disparadamente. Mas é importante usar, sim. Beleza? Vamos lá. Kathleen levantou a mão também, Kathleen, vem. Tudo bem, querida? Teu microfone acho que está fechado.
Oi, tudo bem? Tudo certo, você, querido? Peraí. Pronto, não tá mais com eco, né? Agora não, agora saiu o eco. Então, boa noite. Obrigada, Dionísio, por mais uma aula maravilhosa. Sempre que eu posso, eu participo das mentorias. Eu acho muito, muito, muito importante. A minha pergunta é referente às PAs, né, que a gente faz no fim da sessão. Então, eu gosto de criar elas de acordo com a necessidade que eu vejo, assim, de cada cliente, no caso. Uhum. Então, a minha pergunta é, o que que tu acha? Tu acha que é melhor a gente fazer essas perguntas, essas tarefas, né, para eles, no fim da sessão, depois da reprogramação, ou deixa a reprogramação para o final e faz essas perguntas, essas tarefas antes, sabe? Porque o que que eu percebo? Eu percebo que eles ficam muito, assim, depois da reprogramação, ficam muito, sabe, leves e tal, Isso. meio que querendo ficar mais isolados, não querem conversar. Então, eu fico nessa... Eu já testei, mas eu, sabe, tenho essa dúvida. Sim, o ideal seria fazer antes da reprogramação. Antes. Quando você termina o primeiro bloco da sessão, que é o bloco de educação emocional, você já, de forma objetiva, estrutura com ela, com ele, os objetivos que ele tem para a semana, o plano de ação dele semanal, para ele poder realizar a mudança. E depois você aplica a reprogramação emocional. Tá. Então, vai ser melhor justamente por esse ponto que você enxergou. Porque depois da reprogramação, a galera sai flutuando, sai... né, tipo assim, aquele momento ali tá tão bacana que a pessoa não quer quebrar, né? E a gente também não quer quebrar aquele momento. O momento de deixar a pessoa administrar aquilo, viver aquilo. Então, se puder fazer antes da reprogramação, melhor ainda. Tá, tá bom. Obrigada. Beleza? Eu agradeço, querida. Vamos lá, quem é o próximo ou a próxima? Enquanto isso, eu vou olhando aqui os comentários. Quem que é a dinâmica gestão? Sou eu aqui, é Jazer. É porque Oh, bem-vindo, querido, eu bem-vindo. tá com dinâmica aqui, é a primeira aula aqui da Você gente. está chegando hoje, né, abençoado? É isso mesmo. Bem-vindo, tá? Seja muito, muito bem acolhido por todos nós aqui. Agradeço, parabéns pela aula. Valeu. Você falou aqui que tem um amigo coach que perdeu várias vendas no fechamento, pois a equipe cometeu vários erros de português na escrita de texto, perdeu credibilidade. Isso acontece, acontece. Eu cometo alguns erros aqui, falta letra, você vai ver aí, falta uma palavra, falta uma letra, mas agora você já é meu aluno, então eu não vou correr esse risco. Mas é isso mesmo. Vamos ver o que mais. Quem levantou a mão aí mais, galera? Ninguém mais tem nenhuma pergunta? Pô, então eu fui bem, hein? Vai, Mirela. Eu vou aproveitar e fazer mais um. Tá bom. Eu achei muito interessante a ferramenta do DISC, porque eu acho que ela me ajuda a ter mais clareza sobre o perfil do meu coach. Seria interessante utilizar essa ferramenta a partir da segunda sessão, para que as outras ferramentas elas sejam direcionadas de acordo com o perfil? Sim. Uhum. Segunda ou terceira sessão, sempre é o recomendado, porque aí, primeiro porque você daí já sabe com quem você está lidando, né? Embora a nossa formação do DISC, ela é muito intuitiva e a gente acaba já no início percebendo o perfil, assim, intuitivamente. Mas com a aplicação, a gente tem certeza do perfil do nosso cliente. Então, a gente consegue ter uma abordagem mais alinhada com o perfil dele. Isso facilita muito, torna o processo com mais acolhimento, torna a aplicação das ferramentas em sessão mais adequadas a esse perfil e tudo. E então fica mais interessante mesmo, né? Segunda sessão ou terceira, no máximo até a terceira sessão, você fazer o DISC com ele. Obrigado, querida.
E aí, quem mais? Agora é a hora, gente. Vamos lá. Cadê Mirela? Tá, Mirela levantou, já falou. E aí, mais alguém? Ver se tem mais alguma. Para a sessão com antecedência. Obrigado, Jazer, né? Jazer. É isso mesmo. Tá. A gente vai aprendendo aos pouquinhos, mas até ano que vem você decora. E o nome Que nem o meu, né? fácil. Dionísio, o pessoal. Nossos nomes maravilhosos. Ele colocou aqui a dinâmica aqui das dicas de ouro. Bom, gente, então, se ninguém mais tem perguntas, nós vamos encerrar por aqui. Essa mentoria vai ficar gravada. Eu vou amanhã subir ela para vocês lá, juntamente também com o PDF, com essas 7 fases. Mirela, você quer fazer mais uma pergunta? Não? E aí a gente vai evoluindo. Quero pedir um favor para vocês. Deixem um feedback sobre a nossa aula de hoje, sobre a mentoria de hoje, lá no grupo, para estimular a galera a participar, a assistir, né? Então é super importante a gente criar essa energia, jogar essa energia. O Wellington está aqui também, né? Bem-vindo, Wellington. Chegando hoje aí na casa também. Obrigado, obrigado. Boa noite, pessoal. O Wellington já é nosso aluno lá do Espírito Santo, hoje está em Minas, né, Wellington? E estou em Minas aqui agora, Maravilha. perto de BH aqui. Bem-vindo, querido. Então, deixa eu ver se tem mais alguém. Mais algum? Não. Então, galera, é isso. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês pela participação na nossa mentoria de hoje. É sempre uma alegria, sempre uma honra. E dizer que eu continuo à disposição, tá? Pode enviar mensagem no privado aqui para mim no WhatsApp, tirar suas dúvidas, compartilhar seus conhecimentos, seus avanços. E quero lembrar também que quem ainda tiver a oportunidade, galera que é de São Paulo, nós vamos estar 25, 26 e 27, com a formação em inteligência emocional lá em Alphaville, e também 1º, 2 e 3 de agosto com a nossa formação profissional em coaching lá. Você que é nosso aluno, quiser viver essa experiência, fala com a Karen lá para garantir a sua vaga, ainda dá tempo. Vai ser uma alegria a gente poder estar acolhendo vocês lá, tá bom? Então, não perca essa oportunidade, quem puder. Fechou? Grande abraço, beijo no coração, Deus abençoe e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.